Pessoal, a gente tenta contribuir ao máximo com o conhecimento que a gente tem. Há anos já, mais de 5 anos, o trabalho que eu exerço, e muito foi feito, foi de criar projetos de lei, boas ideias e mandar para deputados e senadores. E hoje a gente continua fazendo isso a partir desse canal. Alguns dias atrás eu tinha dito para vocês que, na minha visão, e que isso chegasse a algum parlamentar, que havendo embaixadas que geram segurança adequada, os presidentes e qualquer um em missão oficial devem ficar hospedados nessas embaixadas, sob pena de crime de responsabilidade. E aí agora, para quem acompanhou, quem viu esse meu editorial onde eu falei isso, coloca no comentário. Vem agora esse projeto de lei e ganha repercussão. E aí, não sei se advém da nossa ideia, não sei se comungamos da mesma ideia e é uma mera coincidência, mas enfim, é assim que se muda o Brasil. Sabe, eu falo para vocês muito a diferença entre o que é ilegal e entre o que é imoral. Nem tudo que é legal é moral, mas tudo que é ilegal é imoral. Isso é fato. E assim como eu falei, algumas pessoas ficam chateadas, outras concordam quando eu digo que a questão das joias é um circo midiático que criaram e que isso, na minha visão jurídica, doutrinária, não é um crime, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Também não é moral. E eu vejo com a mesma imoralidade ou com a mesma conduta, com a mesma licitude, o fato de Lula e demais irem para hotéis de luxo com milhões gastos pelos cofres públicos. Não é ilegal, mas é imoral demais. E aí, nós vamos falar desse projeto de lei que foi apresentado pelo general Girão. Projeto de lei obriga presidente a se hospedar em embaixadas durante viagens ao exterior. Chegou a hora de acabar com essa farra com os nossos recursos. Chega de esbanjarem com o dinheiro do povo brasileiro. Vamos apoiar e requerer a urgência desse projeto. Tem meu apoio, tem totalmente a minha consideração, porque nós pensamos igual. Se não foi a partir da ideia que a gente trouxe aqui, a gente comunga da mesma ideia. E eu dou parabéns a quem protocolou esse projeto de lei, quem chegou a editar esse projeto de lei. E aqui vai mais uma ideia. Joias, presentes. Protocolo é um projeto que é crime, qualquer um, mas qualquer um, que tenha mandato público, cargo eletivo, seja o prefeito, o vereador ou qualquer um, receber presentes. Antes do cargo, perfeito. Deixou o cargo, depois do cargo, receba. Falei até igual o Luva de Pedreiro, né? Receba depois do cargo. Mas durante o cargo, não há como desvincular o ofertante do presente de qualquer medida que porventura no futuro seja consubstanciada ali por quem recebeu o presente. Por exemplo, uma pessoa que dá um presente para o prefeito, amanhã ou depois tem um processo lá na prefeitura. É complicado demais. Então eu tenho essa visão também. Então, assim como aquele que recebeu um cargo, entrou no STF ou onde quer que seja nitidamente impedido de julgar qualquer processo relativo a quem o colocou lá dentro. É óbvio, parece até imbecil falar uma coisa dessa, mas infelizmente o Brasil vigora aqui medidas imbecis, né? E não é crime, é imoral, mas não é crime. Vamos lá, já que a gente está falando de imoralidade, né?
e comum com a visão do Valdemar da Costa Neto, que há uma perseguição nítida, há um exagero legal exercido contra o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e mesmo, como eu já disse para vocês, não sou bolsonarista, mas é nítido. Isso aqui não é questão de ser bolsonarista ou não, é questão de ter neurônios ou não. É nítido que a perseguição é gigantesca. A própria Folha de São Paulo fez matéria sobre isso. E olha que a Folha de São Paulo, o Estadão também, não é cheio de amores pelo Bolsonaro, você sabe disso. Mas é nítido. E agora vem uma revista de extrema esquerda, a Fórum, e mostra mais um braço dessa perseguição. Condenado pelo STF, ou seja, a futurologia já está ali, Bolsonaro será expulso do Exército. Perderá, enfim, a aposentadoria do Exército? Essa é a ideia? O que eu quero mostrar para vocês é que não basta essa perseguição. Eles querem desmoralizar, eles querem retirar qualquer vestício de dignidade que eles consigam de seus opositores, de seus inimigos políticos. E a arma que eles têm é o braço da lei e o braço do governo. E aí, meu amigo, você me desculpa, mas essa matéria é uma aberração. Ou seja, quem são essas pessoas que têm um poder tão visionário, futurológico, de dizer que Bolsonaro vai ser expulso? E aí, até questionam questões óbvias da lei, texto escrito de lei. Olha a matéria do Metrópolis. Posição contrária do Procurador-Geral da República não impede a delação premiada de Mauro Cid. Eles querem essa delação, custe o que custar. A posição contrária da Procuradoria-Geral da República, da qual eu comungo com a Procuradoria-Geral da República, juridicamente penso igual, a delação do Tenente-Coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens, não impede que o acordo seja firmado. Juristas ouvidos pelo Metrópolis explicam que a manifestação da Procuradoria não invalida a delação e que a palavra que vale é a do Supremo Tribunal Federal, que confirmou o acordo. Eles estão certos. Hoje, a palavra suprema é do Supremo, mesmo que ilegal. Mesmo que ilegal. Eu já dei uma relação de porquês essa delação do Mauro Cid é ilegal. Juristas, como Ives Gandra, dentre outros, já demonstraram também pontos frágeis da legalidade dessa ação do Ives Gandra Martins. Cumpre aqui falar para vocês do Metrópolis e juristas que dizem que não precisa do Ministério Público, Revista Brasileira de Direito Processual Penal. A necessidade de anuência do Ministério Público para a homologação de acordos de colaboração premiada firmado pela autoridade policial. Uma revista inteira jurídica, acadêmica, oficial, republicada pelo próprio Ministério Público, dizendo que é nítido o texto da lei, não cabe nem interpretação, de que o Ministério Público ele tem que dar o parecer, e assim funciona. Afinal, o Brasil vive hoje de um atropelo de vontades acima do atropelo da lei. Fazer o quê? Vamos lá, tem mais uma matéria para vocês, agora do Pleno News, tá? Grupo da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação, a conhecida como TV Lula, acusa o governo de desvirtuar a comunicação pública. Princípios editoriais estariam sendo ignorados, fazendo da EBC apenas um braço do governo Lula. Os servidores da EBC disseram que a EBC não está observando as regras e técnicas básicas do jornalismo. Estão sendo um braço utilizado pelo governo Lula para divulgar e implementar questões, ideológicas e políticas. Chega a um cúmulo do absurdo que a Janja fez uma live que foi reproduzida na EBC
falando bem do Lula. No artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil, vigora os princípios que norteiam uma administração pública, nos 3 âmbitos, municipal, estadual e federal, que é o da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e eficiência, todos eliminados durante a gestão Lula no que tange a EBC. Enfim, eis o Brasil de hoje. Outra matéria para vocês, matéria do Poder 360. Lembrando que eu sempre cito a fonte para vocês. Para quem dizia que não, avisado foi. Eu mesmo avisei. Preço do diesel sobe pela 7ª, não é a primeira, não é a segunda, nem a terceira, nem a quarta, nem a quinta, nem a sexta. É a 7ª semana consecutiva. Combustível para caminhões teve alta de 0,02 e foi negociado a 6,05 o litro na semana passada. Isso na bomba, lá na refinaria. Na bomba vai chegar pior ainda. E aí, você vai entender que cada centavo que sobe do preço do diesel tem um efeito cascata, que chega lá no alimento, no arroz, no feijão, no produto básico, 2, 3 vezes a mais. Ou seja, a previsão da inflação no Brasil superou a previsão anterior. Ou seja, vai ter mais inflação ainda. E aí, a preocupação do governo, a preocupação do STF, a preocupação da esquerda, não é no Brasil, não, é no mundo, é resolver os problemas sociais, é fazer com que as pessoas tenham comida em casa, é trazer saneamento básico ou é fazer como uma lanterna. Não sei se você já foi pescar, eu gosto de pescar. Principalmente, antes eu ia muito com meu pai. Quando eu era menor, criança, meu pai ia muito pescar. E olha só, uma lembrança aqui para vocês. Meu pai tinha uma lambretinha triciclo. Era original de fábrica. Ela tinha 3 rodinhas. E aí, perto de Caldas Novas, tinha o rio Pirapitinga, né? E aí a gente ia muito para esse rio, para pescar. E aí a gente colocava as lanterninhas, geralmente até, às vezes quando não era bateria, era o lampião. Lampião que tinha um pedaço de pano que você colocava para segurar o gás e que ele brilhava. Esse pedaço de pano, ironicamente, era chamado de camisinha, tá? Mas era a camisinha do lampião. E aí as mariposas ficavam em volta daquela luz. Hoje a esquerda é mais ou menos isso. É uma luz que eles colocam para trazer as mariposas e ficar ali em volta. Elas pensavam que ali era um local de alimento, um local que ia trazer benefícios para ela, ia trazer comida, calor. Mas o que eu percebia? Como era de fogo, a maioria das mariposas que iam lá para se aquecer acabavam morrendo queimadas ali. E é assim a esquerda. Em vez de falar de educação, em vez de falar de segurança pública, em vez de falar de investimentos, economia, querem falar de aborto, de droga e outras baboseiras mais. Olha um exemplo. Matéria do Brasil Paralelo. Suprema Corte do México, eis a esquerda atuando no judiciário do mundo, descriminaliza o aborto em todo o país. A decisão foi motivada por lobby político de movimentos feministas. E aí, lobbies políticos não deveriam estar na pauta de algo que deve ser jurídico. Mas ainda bem que é o pessoal do México, né? Deixem fazer lá o aborto. Aqui no Brasil não chega. Erro crasso. Rosa Weber, e eu já falei sobre isso com vocês em outro editorial, liberou para julgamento no STF a ação sobre o aborto. Não vou falar de novo com vocês sobre o meu ponto de vista, sobre o povo escolher,
que os ministros não são escolhidos pelo povo, não têm poder legislante, eles não têm poder de legislar. Isso era o povo que deveria decidir. Mas isso aqui mostra que é uma agenda woke, ou seja, uma agenda da nova ordem mundial que quer estabelecer um plano engendrado para todos os países terem uma mesma linha de raciocínio. Não é muita coincidência. Numa semana essa notícia no México e na outra aqui a Rosa Weber coloca isso. Será que é mera coincidência? Eu não sou muito de acreditar em coincidências, tá? Mas é isso. Eis o Brasil de hoje, né? Espero que você tenha gostado do nosso editorial. Obrigado por ter ficado até o final. A gente volta com mais conteúdo para vocês, mais à tarde, às 4 horas. Lembra, são 5 editoriais, um das 9, esse do meio-dia, e aí nesse é meio chato, porque todas as vezes, do fundo do meu coração, eu vou desejar para você que Deus te dê uma mesa farta, repleta de bênção para você e para toda a sua família, e que nunca falte o pão de cada dia. Que esse hoje eu acredito que seja um dos maiores medos do brasileiro. E aí depois eu tenho o editorial das 4, eu tenho o editorial das 7, onde a gente janta junto, e para encerrar bem a noite, para dormir informado, 9 horas, tá? Então eu espero você em todos esses editoriais. Grande abraço, fica com Deus e até a próxima.